O homem foi criado por Deus, mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? De que forma Deus nos ama? De que forma eu amo? Bem, vamos saber hoje uma revelação do que Deus fala sobre o amor. Bem, primeiro o Senhor Jesus fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Então, ele ama a gente porque ele recebeu o amor do Pai. Então, ele não ama por acaso, ele recebeu este amor e também ele tem para dar este amor. Então, ele fala assim: permanecei no meu amor. Por que Jesus fala para a gente permanecer no amor dele? Será que o meu amor não é suficiente? Não, o seu amor não é suficiente. Se você reparar bem, o seu amor quer vingar, o seu amor quer impor a sua vontade, independentemente da outra pessoa, em respeitar ou não a outra pessoa, você quer impor. O seu amor é ansioso, às vezes você quer falar na hora que não é no momento. O seu amor, às vezes, é egoísta, para que satisfaz apenas a sua vontade e não para o bem de todos. Sabe, o seu amor não é o amor ideal. Para você amar como Jesus tem amado a você, você tem que permanecer no amor dele. Ou seja, você tem que se espelhar nele. Você tem que olhar para ele como sua referência de como amar. E aí Jesus continua falando assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí está a resposta para você que perguntava: meu Deus, como é que eu vou permanecer no seu amor? Se as pessoas são más, as pessoas são invejosas, querem o mal, querem vingar-se, são injustas. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou crer no amor? Como é que eu vou olhar para frente? Se tudo que tem me acontecido eu tenho odiado, eu tenho guardado rancor, eu tenho sido uma pessoa difícil de conviver. Bem, Jesus fala: se guardardes os meus mandamentos. É uma opção sua, é uma escolha sua. Então, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Veja que uma vez, eu lembro de mim, foi acho que no ano 2011, 2012, e eu estava numa viagem de Israel, um grupo de Hollywood, e lá todas as esposas de várias partes do mundo, do Brasil, de várias partes, vinham com uma menina do Hollywood, que destacou no grupo Hollywood. E a gente se encontrou lá em Israel, tivemos um turismo lá juntos e aprendemos muitas coisas. Mas, no entanto, você pode ouvir muitos ensinamentos e você ter dificuldades de saber amar. Às vezes, até você mesmo
porque você tem suas dificuldades. No meu caso, eu não sabia como conviver com tanta gente e eu não conseguia ser comunicativa, eu não conseguia ser extrovertida. Eu fiquei muito presa e eu estava há um ano nessa expectativa de chegar em Israel e ver uma outra Viviane. Só que eu me senti frustrada. Eu me senti muito frustrada porque o problema não estava nas pessoas. As pessoas não estavam fazendo nenhum mal. Mas eu não estava entendendo por que, chegando naquele lugar, a Jerusalém, a Israel, e eu ter tantas dificuldades de superar as minhas próprias dificuldades, vamos dizer assim. Por quê? Se eu tinha aprendido essa fé inteligente, se eu tinha ouvido o que é a fé inteligente que raciocina, confere, avalia, mas o meu resultado naquele momento não era satisfatório. Bem, eu vou deixar você com uma pulguinha atrás da orelha, exatamente, e eu vou deixar você pensar no que tem acontecido com você. Talvez você tenha tido dificuldades na sua casa, na sua família, no seu emprego, de se relacionar, de conversar, de falar com as pessoas, e você se sente mal com você mesmo. E às vezes até desconta nas pessoas. Bem, é com você agora e as suas búsquedas, como fala espanhol, né? Búsquedas, você fala assim, você vai procurar, você vai buscar quem você tem sido para que você saiba como permanecer no amor de Deus. Daqui a pouquinho eu vou responder essa pergunta. Muita gente está curioso. Eu imagino o que aconteceu com a Viviane nessa viagem de Israel. Bem, eu li exatamente esse versículo 10 do capítulo 15 de João, lá nessa viagem, em uma noite, antes de acontecer, de eu colocar o problema para fora. Vamos saber o que me aconteceu nesta noite anterior. Eu estava meditando e eu estava lendo esse versículo, se guardardes os meus mandamentos. E eu fiquei pensando, toda vez que você medita, você para, você pensa sobre você. E eu pensei, se eu guardar os mandamentos de Jesus, normalmente a gente guarda coisas ruins. Eu falando comigo. Normalmente a gente guarda coisas que às vezes é mais a coisa ruim do que às vezes coisa boa, às vezes, né? Acontece com certas pessoas. E eu estava ali intrigada, pensando só nessa parte. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E eu me lembro que no dia seguinte a gente foi entrar lá naquele barco do Mar da Galileia. Quem já foi lá sabe. E é um barco, quando você viaja em um turismo, tem muitas pessoas. E se você tem dificuldades, obviamente que você fica ali intrigada. Por que você não conversa? Por que você não fala? Por que você não está à vontade? Porque se temos o mesmo Deus, se estamos vivendo, falando sobre Jesus, da sua vinda, da onde ele passou, enfim. Poxa, muitas coisas ali fazendo até uma certa pressão dentro de mim. E por que
Eu estava com aquela dificuldade. Eu até mesmo tinha perguntado à minha irmã, Cris, como é que eu faço para ser amiga, para fazer amizade? Porque tinha tanta gente e ela estava comigo no mesmo quarto. E ela falou, Vi, faz perguntas. E aí, no dia seguinte, não fazia perguntas, não tinha perguntas. E meu Deus, que situação. E aí, chegou um momento em que eu encontrei com uma... já tinha visto uma das pessoas lá que eu era amiga, né? Uma esposa de pastor. E ela estava no outro ônibus, ela estava com uma pledge e ela estava ocupada. Eu estava com a minha irmã, que falava com todo mundo, e eu ali caladinha. Então, em um certo momento, a gente pôde ficar junto, a gente entrou dentro do barco juntos, eu e essa amiga minha, essa esposa de pastor. E eu toda feliz que a gente estava conversando, que eu estava conversando com alguém que eu conhecia, que eu podia ser quem eu era mesmo, enfim. Entrei dentro do barco e ela sentou quase que na minha frente, do lado assim. E eu esperava que ela sentasse do meu lado, mas ela não sentou. E eu perguntei, por que você não sentou do meu lado? E ela não falou, não respondeu sobre isso, né? Então, eu falei para ela, poxa, fiquei muito chateada com ela. Fui lá para trás do barco, eu estava bem na frente. Fui lá para trás do barco e todo mundo estava cantando e etc. O pessoal começou a cantar e eu, aquele nó na garganta, você sabe quando você está com nó na garganta. E aí, né, como que eu vou expressar a minha tristeza, a minha dificuldade, a minha falta de compreensão com alguém que eu esperava que me compreendesse naquele momento? E aí, então, quando eu fui lá para trás do barco, quem fala comigo? Deus. Deus fala comigo. E ele fala assim, minha filha, por que você está agindo assim? Olha para a esposa do pastor. Aí eu olhei para ela. Você acha que ela quer fazer alguma maldade com você? Eu falei, não. Então, se guardares os meus mandamentos. E ele falou assim, ela, na verdade, ela não vê da forma que você vê. Você queria que ela sentasse do seu lado, mas para ela estava bem ali na sua frente poder falar com você. Para ela não vê problema como você vê problema. E aí, naquele momento lá, teve um momento que a gente orou lá dentro do barco e eu falei para Deus, se guardares os meus mandamentos, eu vou guardar os teus mandamentos, Jesus. E eu repetia isso várias vezes, eu vou guardar os teus mandamentos, porque eu estava sentindo. É isso que diz alma, gente. Alma é isso. Por isso que a Bíblia fala que a gente não é bom. Porque a gente retruca, a gente fica chateada, a gente não entende, a gente quer impor a nossa vontade, o nosso jeito, a forma que a gente se sente amada. E a outra pessoa não vê da mesma forma que a gente. E aí, então, olha só. Tanto que eu falei para Deus, eu insisti na minha oração. Olha como a oração é importante você fazer com Deus. Isso é uma oração racional. Porque quando eu falava, eu insistia. Se guardares, eu vou guardar os teus mandamentos, não vou guardar o que eu sinto, não vou guardar. E eu falava isso muitas vezes para Deus. Quando eu terminei de orar, não tinha mais nada, acabou. Não tinha mais nenhum sentimento ruim. Eu estava bem, ainda não tinha entendido o que estava acontecendo dentro de mim. Mas, mais tarde, em questões de dias, Deus ia me mostrar todas as coisas. E isso que ele fala, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus
não fazia maldade quando as pessoas não entendiam ele. Jesus não colocava a sua ira nas pessoas. A única vez que ele ficou irado era com as pessoas que estavam fazendo as coisas em relação a Deus com fingimento, que eram os hipócritas, que eram os fariseus. E ele teve que falar duro com essas pessoas para despertá-las. Mas fora as outras pessoas que não entendiam, que não tinham o conhecimento, essas pessoas ele tinha toda a paciência do mundo para ajudar. E aí Jesus disse assim: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Bem, se você não tem esse gozo, essa alegria permanente, então é porque você não tem guardado, não tem permanecido nesse amor de Deus. Bem, amanhã falamos mais sobre ele, tá certo?